O quarto mito, os apóstolos de Jesus. Normalmente os filmes mostram os apóstolos de Jesus desse jeito, né? Homens velhos, todos com mais de 40 anos, com exceção de João, que é visto às vezes mais novinho, barba branca, etc. Só que, deixe-me dizer a vocês que esta não era a aparência nem a idade dos discípulos. Você está preparado para uma verdade aqui que vai te chocar? Os apóstolos de Jesus eram, pela nomenclatura atual, adolescentes. Eu digo pela nomenclatura atual porque há uma discussão na sociologia, na antropologia, se a adolescência é algo biológico ou se é uma convenção social. Eu não vou entrar no mérito da questão porque não é um debate do qual eu tenho know-how para participar, isso aí são biólogos que vão analisar, antropólogos. Eu apenas digo para vocês que há especialistas que dizem que a adolescência é uma construção social. Bom, de fato, do ponto de vista da cultura, da etnografia, que é quando a gente estuda as culturas dos povos, a maioria dos povos antigos, se não todos, eles não tinham a ideia de adolescência. A criança, através de um ritual de iniciação, pulava da infância para a fase adulta no mesmo dia. Não havia adolescência. No judaísmo, quando o menino realiza o bar mitzvah aos 13 anos, ele já é um adulto para a religião judaica. Muitos índios faziam o ritual de iniciação. Agora, o Ocidente, a partir do final do século XIX, início do século XX, começou a falar de adolescência. Aliás, é interessante que a palavra adolescência, originalmente, vinda de uma raiz latina, adolescência, greco-latina, na verdade, adolescência significava adoecer. Sabia disso? A adolescência era tida quase como uma doença. Depois começaram a convencionar a adolescência e por aí foi. Mas, deixando isso de lado, eu quero dizer para vocês que, pela nomenclatura atual, para eu não cometer erro de anacronismo, os discípulos seriam adolescentes na nossa visão, com menos de 20 anos. E de onde que eu tirei isso na Bíblia? Vamos lá. Vamos ler uma passagem de Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe comigo. Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27. Espero que eu consiga ler bem aqui, porque a iluminação de hotel não é a melhor coisa que tem. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam impostos das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Só para você entender, 2 dracmas era um imposto que era pago para o templo de Jerusalém. Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Pedro, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos, os tributos, dos filhos ou do estranho? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhes disse: logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda, entregue aos cobradores para pagar o meu e o seu imposto. 2 dracmas davam a metade dessa moeda, tá certo? 2 dracmas que valiam 50 centavos. Por isso que Jesus pegou a moeda inteira e falou: pague por mim e por você. Agora é raciocínio. Jesus pagou apenas por ele e por Pedro, não pelos demais. E por que não pelos demais? Quando nós vamos a Deuteronômio capítulo 30, versículos 13 a 14, é relacionado esse imposto na lei de Moisés. E diz assim: todo aquele que passar ao arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. Ali se estabelece que todo homem, a partir de 20 anos, deveria contribuir com meio ciclo como oferta para a manutenção do santuário. Ou seja, todo homem, a partir de 20 anos. Se Cristo mandou pagar apenas por ele e Pedro, e não por todos, significa que os demais provavelmente tinham menos de 20 anos. 19 anos para baixo. E talvez até menos, porque quando um rabino iria discipular os seus alunos,
Geralmente, o discipulado começava a partir dos 13 anos e ia até os 30 e tantos anos. Então, alguns discípulos de Jesus poderiam ter 14, 15, 16 anos, 17 e não mais 19 do que 19 anos. A exceção ficaria por conta de Pedro e talvez Levi e Mateus. Pedro e talvez Levi e Mateus. Mas por que Pedro, Levi e Mateus? Porque Mateus já era um cobrador de impostos, tá certo? Se Mateus era cobrador de impostos, não teria, ele não poderia ser um cobrador de impostos com menos de 20 anos de idade, porque ele não poderia cobrar imposto se ele mesmo não pagasse. Então, Mateus já teria mais de 20 anos de idade. Porém, aqui que tem o paradoxo. Pelo fato dele ser cobrador de impostos, o dinheiro dele era considerado algo sujo para ser ofertado no templo. Então, por isso que Cristo pagou apenas por si e por Pedro, e não por ele, Pedro e Mateus. Tá certo? Mateus era rejeitado por ser cobrador de impostos, ainda que, quando seguiu a Jesus, ele já havia abandonado a profissão, mas você sabe que o preconceito do povo perdura mesmo após o abandono do pecado. Então, outra surpresa, os discípulos de Jesus eram novos com menos de 20 anos. Somente Pedro e Jesus pagaram o imposto que deveria ser pago a partir dos 20 anos. E talvez Levi e Mateus tivesse mais de 20 anos, mas ele não tinha o seu dinheiro recebido no templo.